E se eu te disser que você já sabe programar e usa a lógica de programação todos os dias, quando você levanta, quando escova os dentes, quando dirige no trânsito? Hoje em dia, em que o hype é dominar a versão XYZ da IA, ter o conhecimento de base pode ser o diferencial entre você conseguir um emprego ou não. E hoje eu vou cavar uma catatumba no seu crânio e vou despejar o conhecimento ancestral de lógica de programação sem usar uma linha de código. Não tá acreditando? Vem comigo. Do Vibe Coder ao Old Senior, do programador de IA ao testador manual, do Junin ao especialista. Todo mundo tem alguma coisa em comum, e entre elas é a lógica de programação. Se você está começando no mundo da TI, você já ouviu alguém falar sobre lógica de programação ou sobre o famigerado algoritmo. Mas calma lá que não é o algoritmo do tigrinho para soltar a carta, nem o algoritmo do YouTube para ter 10 milhões de views em 30 dias. Inclusive, se alguém souber desse, me passa, eu tô precisando. O algoritmo que eu vou te falar aqui hoje é um pouco diferente. Ele é como nós, da área de TI, vemos e interpretamos os problemas do dia a dia na nossa profissão. E provavelmente você também. E você não deve estar fazendo ideia do que eu tô falando, mas sim, você provavelmente usa muito de lógica de programação e de algoritmo no seu dia a dia, mas até agora ninguém nunca te explicou. O algoritmo nada mais é, peraí que eu vou ler, uma sequência lógica de passos para solucionar um determinado problema. Grava bem isso, porque isso vai ser importante. Com essa frase você mais ou menos mata a charada do porquê que você usa algoritmo no dia a dia, só que não sabia que esse era o nome. Por exemplo, quando você acorda de manhã, onde o seu primeiro problema é preciso me arrumar. E como que você resolve esse problema? Bem, você levanta, pega o celular, scrolla 1 hora de vídeo curto sentado no vaso, depois escova os dentes, troca de roupa, não toma café porque ficou muito tempo vendo o vídeo curto e sai vazado. Esses passos que eu citei formam o seu algoritmo para levantar de manhã. Ele é perfeito? Não. Poderia ser melhor? Sim, você poderia não ficar 1 hora scrollando o vídeo do TikTok, mas ele cumpre o seu papel. Ele faz você acordar, se arrumar e sair pela manhã, que ninguém gosta, porque é de manhã. Tudo que a gente faz na TI vai envolver lógica de programação e algoritmo. Então, basicamente, a profissão de TI é desenvolver passos para resolver algum BO. E geralmente é BO dos outros, não é nem nosso. Mas você deve estar pensando que não é tão simples assim. E realmente não é. Vai ter umas coisinhas aqui e ali. Algumas coisinhas, na real, que vão ajudar a gente a rodar esse algoritmo. Já vai entender. Uma dessas coisinhas que a gente vai precisar é uma forma de gelo, que está aqui para simbolizar as variáveis. Aqui, ó. Imagina que cada um desses lugarzinhos de fazer gelo é uma variável dentro do nosso programa. Dá para ver que a gente tem várias. A variável nada mais é que um espaço vazio, entre aspas, onde a gente pode colocar o que a gente quiser. Então, nesse espaço aqui da caixinha, a gente pode colocar água ou pode colocar café. Dá pra colocar refrigerante ou qualquer outra coisa. Mas pensa só, eu tenho vários espaços aqui nessa forma. Então é muito ruim eu ficar falando pra você, pega ali o cubo de gelo de refri que tá na primeira fileira, na terceira coluna. Entende onde eu quero chegar? Pra gente ter uma forma fácil de identificar cada um desses lugares da forma de gelo, a gente vai dar um nome pra esses lugares, pra cada um desses espaços. Então vamos chamar um de X, o outro de Y, esse aqui de Z, e daí eu vou colocar água no X, água verde no Y e água vermelha no Z, porque é mais fácil pra vocês visualizarem, só por isso. Percebem que agora eu posso facilmente chegar e pedir, amigão, me vê o cubo de gelo Z, por favor? E você rapidamente consegue identificar qual cubo que eu tô me referindo. As variáveis também terão tipos, com base nos seus usos específicos. Para não transformar isso daqui numa aula do Senai, eu vou me ater aos básicos, tá? Vai ter mais, vai ter coisa que eu vou deixar de fora, mas vamos se ater ao basicão. Segura a minha mão que eu vou tentar te explicar que nem um TikToker, seu viciado de dopamina. Inteira o seu número sem fração, que a gente tá acostumado a usar por aí. 1, 2, 3, 4, essa porra aí. A gente vai usar esse número geralmente pra guardar a idade do Enzo, o tamanho do pé do Enzo, lá ele, e esse tipo de coisa. O flutuante é o número que vai ponto. A gente vai usar ele, por exemplo, pra guardar a altura do Enzo. Então se o Enzo tem 1,70 m, a gente vai guardar 1,7. O booleano a gente usa pra saber se o Enzo tá em casa ou não. Se o Enzo tá em casa, o booleano é sim, tá em casa. Se o Enzo não tá em casa, o booleano é não tá em casa. Como o Enzo não tem vida social, o Enzo tá sempre em casa. O caractere a gente usa pra guardar a nota do Enzo. Então num sistema de A, B, C, D, E de nota, o Enzo tirou B na prova, B é o caractere que vai ficar guardado e a gente vai armazenar na variável. E por último, mas não menos importante, a string, que é basicamente as palavras, as frases, os textos. A gente pode guardar grande quantidade de palavras aqui, como por exemplo a carta que o Enzo fez pra Valentina e nunca entregou porque ele não tem coragem. Tá, voltando pro nosso exemplo de forma de gelo, imagina que agora a nossa forma de gelo tem forminhas. Então a gente vai ter uma forma ali que vai ter uma estrelinha, outra vai ser um quadradinho, outra vai ser um círculo, e basicamente esses vão ser os tipos. Então você pode imaginar que se a gente tem um inteiro, o inteiro vai ser um quadradinho. Então o gelo quadradinho vai entrar na nossa forma quadradinha. O gelo de estrelinha vai entrar na forma de estrelinha, e por aí vai. Na vida real, a gente usa essas formas para guardar informações, para guardar as variáveis. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma soma de 2 mais 2, a gente guarda um valor 2 numa variável y
múltiplos. Meu Deus do céu, dicção, supletivo. A gente guarda x, o número 2, a gente guarda no y, o número 2 também. E a gente faz x mais y, que vai ser 2 mais 2, que vai dar 4. E se isso te lembra matemática, programação e matemática tem muita coisa em comum. Se você não dormiu até agora, vai ter bolo, porque vai piorar. Então vambora. Tá legal, até agora eu falei dos valores. Você viu ali que a gente guarda as variáveis nas forminhas e tudo mais, entendeu o conceito de x e y ali, que a gente guarda o número 2 e tal. Mas você viu que eu fiz uma operação, eu fiz 2 mais 2. Então, como que isso se traduz pro nosso dia a dia na programação? E aí que a gente vai conhecer os operadores. E calma, é operador, não é operar o seu projetinho de... Operadores vão fazer operações, meio óbvio, né? Com as suas variáveis. E se você pensou em operadores matemáticos, parabéns, é isso aí. Esses operadores são usados na programação. Então você vai ter soma, subtração, divisão, multiplicação. Além desse que a gente já tá acostumado a usar na matemática, e eu não vou precisar explicar, né? A gente vai ter alguns outros que a gente também usa na matemática, mas não é tão comum assim. Esses operadores vão ser o igual, os operadores de comparação, de maior que, menor que. E aqui vale um adendo, porque o igual a gente vai utilizar geralmente com dois iguais. A gente tá geralmente, os dois tracinhos, né? A gente usa pro igual, normal. Aqui a gente vai usar pro igual para comparar o igual. Porque o símbolo de igual que a gente tá acostumado a ser só um símbolo só, ele geralmente é utilizado para atribuição na programação. Você quer atribuir alguma coisa. Eu vou explicar daqui a pouco, calma lá. E tem também o diferente, que aqui eu vou mostrar como exclamação igual. Algumas linguagens, em alguns lugares, tu pode ver como maior que, menor que, os dois símbolos ali como eu tô mostrando, mas aqui eu vou usar exclamação igual pro diferente. E aqui desses operadores, eu acho que o único que vale a pena a gente fazer uma menção é a atribuição. A atribuição é quando a gente vai querer colocar um valor na variável. Então lembra quando eu falei ali que x vai valer 2? Então, na programação, a gente vai colocar x igual a 2. Isso vai significar que a gente tá atribuindo o valor 2 a x. Por isso que a gente usa igual, entendeu? Tirando isso, acho que os outros são bem tranquilos e autoexplicativo, né? Maior que, menor que, diferente, vai seguir o que a gente tá falando aqui. Qualquer coisa bota na IA. Tem alguns operadores que não são tão convencionais, a gente não tá acostumado a usar, ou a gente usa e não percebe, que são os operadores e ou e não. Ficou um pouco estranho, né? Mas calma que eu vou explicar e você vai entender. Esses operadores e ou e não são os operadores lógicos. Operadores lógicos, como o nome já diz, vão comparar duas coisas logicamente. Eles são lógicos. Talvez o nome não é tão bom assim, não é tão intuitivo, mas é pra isso, é pra comparar as coisas. Eles vão concatenar duas lógicas e vão devolver uma resposta em booleano. Lembra que a gente falou lá atrás? De o Enzo tá na casa, não tá na casa? Então, é isso, ele vai responder se sim ou não. Deixa eu te mostrar uns exemplos que isso vai ficar mais fácil de entender. Por exemplo, 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, a gente tá comparando se 1 mais 1 é igual a 2. Lembra? Igual é comparação. Se você me perguntar isso, eu vou te dizer, lógico, que sim, que a resposta disso é true. Se eu te falar que 2 mais 2 é igual a 4, você vai me responder que sim, eu espero. E imagina que eu quero saber se as duas coisas são verdadeiras, mas eu não quero fazer duas perguntas. Eu quero saber se 1 mais 1 é igual a 2 e se 2 mais 2 é igual a 4. Eu quero saber se 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4. Aqui tá o nosso e do nosso operador lógico. Viu por que o operador lógico faz meio que lógica, por mais que eu tô usando lógica muitas vezes? A gente usa isso geralmente no dia a dia, só que a gente acaba nem percebendo muito. Então a gente vai dizer que 1 mais 1 é igual a 2 e 2 mais 2 é igual a 4 é igual a true, porque são duas afirmações verdadeiras. Deu pra começar a entender? Esses operadores vão servir pra gente verificar se a resposta de um ou mais operadores ali é verdadeira ou não. E pra saber a resposta, a gente tem uma tabela, a gente chama de tabela verdade. É um saco. Quando eu aprendi isso na faculdade, meu Deus, eu quase dormi. Eu vou deixar em algum lugar aqui, você deve estar olhando pra ela, e ela vai mais fazer sentido com um exemplo. Digamos que pra chover, tem que estar fazendo 25 graus e a umidade do ar precisa estar em 80%, beleza? Vamos ter essas premissas aqui. Nesse caso, podemos criar duas variáveis, uma pra temperatura e outra pra umidade. Vamos chamar essas variáveis de T e H. Como a porcentagem não é quebrada, e para facilitar o exemplo, vamos usar como número inteiro nos dois. Então vai ficar 25 e 80. No operador lógico e, os dois lados precisam ser verdadeiros para que a resposta seja verdadeira. Se qualquer uma das duas condições for falsa, a resposta final vai ser falsa, porque precisamos da temperatura e da umidade para termos chuva. Como eu falei, eu vou deixar a tabelinha aqui em algum lugar, mas eu acho que interpretando esse tipo de problema fica mais fácil da gente conseguir entender. Porque nesse exemplo, se qualquer uma das duas condições não for verdadeira, por exemplo, a umidade está em 50, não está em 80, já não vai chover, porque a gente precisa dos dois lados como verdadeiro. Já o operador ou funciona diferente. Vamos ver o exemplo. É sexta-feira, Maria quer comprar um vestido, mas só tem R$100. Então Maria vai na loja buscar um vestido, porque uma calça para uma adolescente custa mais de R$300. Meu Deus, esse meme tem mais de 10 anos, eu tô ficando velho.
Voltando. Maria foi à loja e viu que tinha 2 vestidos de que ela gostou, um vermelho e um preto, e ela foi ver o preço. Nesse exemplo, podemos criar 2 variáveis para representar os vestidos. Vamos usar variáveis do tipo inteiro para armazenar o valor de vestido e vamos ter as variáveis V e a variável P, representando as cores dos vestidos. Como ela só tem R$100, podemos dizer que ela vai comprar um vestido V se o valor for menor que 100, logo V menor que 100, ou se o vestido preto P for menor que 100, logo P menor que 100. Temos a seguinte expressão: V menor que 100 ou P menor que 100. Calma, não dorme, volta, sai do TikTok, vem, segura minha mão, isso, calma, vem. Nessa situação é meio que o oposto do E. Nessa situação, a gente vai ter uma resposta negativa se os 2 lados forem negativos. Ou seja, se qualquer um dos 2 lados for positivo, a nossa resposta final é positiva. Porque vamos lá, se qualquer um dos lados tiver menos que R$100, ou seja, se a nossa expressão V menor que 100 ou P menor que 100, qualquer uma delas for positiva, ela vai conseguir comprar um vestido, concorda? Qualquer um dos 2, que ela quer os 2. Qualquer um deles tiver menor que 100, ela vai comprar, beleza? E se os 2 tiverem menor que 100, ela também vai comprar. Lembrando, a nossa pergunta é se ela vai comprar. Então, se os 2 tiverem menor que R$100, ela vai comprar, ela vai poder escolher até qual dos 2 ela quer. E aí tu pode me perguntar, tá, mas e se a soma dos 2 vestidos for menor que R$100? Ela também vai ter dinheiro pra comprar, né? Então, aí a expressão já muda um pouquinho. A gente pode fazer essa expressão usando lógica de programação, mas ela muda um pouquinho. Nesse caso, a nossa primeira expressão ainda vai resolver, porque os 2 lados vão ser menor que 100, logo ela vai comprar o vestido. Mas no caso da soma de valores, seria a pergunta um pouco diferente. Seria se V mais P menor que 100. E essa é uma das mágicas da lógica de programação. Você vai entendendo uma coisinha, aí você entende outra, e aí tu consegue acumular o conhecimento e lidar e trabalhar com essas variáveis. Gente, eu tô dando o meu melhor pra fazer essa explicação sem ser chata. E foi bem difícil. Então, se tu tá curtindo o vídeo, deixa um like aí. Custa nada não, valeu? Considera se inscrever aí no canal. Obrigado, vamos voltar. Vamos ao último operador, que é o não. O operador não, ele vai basicamente inverter a resposta do booleano. Então, digamos que a gente tem ali uma resposta positiva, se a gente botar o operador não, ele vai inverter para negativa. E se a gente tem uma resposta negativa, ela vai inverter para positiva. Vamos para exemplo que vai fazer um pouco de sentido. O alarme do seu celular tem uma variável que guarda true ou false para o final de semana. A variável se chama, sei lá, find. Ela é true quando é final de semana e é false quando não é final de semana. É a variável fim. Você quer colocar o seu despertador para tocar somente nos dias de semana. Internamente, o seu alarme vai verificar a variável find e negar ela. Logo, ela vai fazer exclamação find. Pensa comigo. Se, por exemplo, for quarta-feira, a variável find vai ser false. Logo, não find é verdadeiro e ele desperta. Se for no domingo, a variável find vai ser verdadeira. Logo, não find vai ser falso e ele não desperta. O operador não vai inverter o valor do booleano da operação. Isso pode não fazer muito sentido prático agora, mas vai por mim, tem os seus usos. Meu Deus. Tá, eu consegui explicar os operadores e espero que você não tenha... Oh, volta aqui. Não vai dormir, volta aqui. Psst. Volta. Vai ter controle de fluxo e looping na sequência, tá? Vai ser legal, confia em mim. Bem, imagina que você está dirigindo seu carro em uma avenida. À sua frente há um radar eletrônico de velocidade. A gente chama de pardal. O limite da via é de 60 km por hora. Nesse exato momento, o sistema de radar faz uma pergunta. Na programação, nós chamamos isso de estruturas condicionais, ou o famoso if-else, que traduzindo significa se e se não, né? Nesse exemplo, o radar vai fazer uma pergunta. Ele vai se perguntar, esse filho da mãe tá acima da velocidade permitida? Se sim, multa. Se não, multa. Quer dizer, não multa. E para fazer essa pergunta, ele vai precisar saber de alguns valores. Ele vai precisar saber das variáveis. Ah, olha lá, você utilizando o conhecimento que você acabou de adquirir para entender essa parte aqui. O radar vai usar 2 espaços lá da nossa forminha. 2 variáveis. Vamos chamar ela de velocidade do carro, que vai guardar a velocidade do carro na hora que ele fizer a leitura. E a outra vai ser o limite da via, que vai guardar a velocidade limite da via, que no caso aqui é 60 por hora. Quando o carro passa pelo sensor no asfalto, ele se faz a famigerada pergunta. Se você quiser, dá para deixar o sistema mais complexo ainda. Ó, viu só? Se você quiser, você pode colocar condição dentro de condição. Então, por exemplo, se o carro passou em velocidade acima, ele leva a multa. Se for uma ambulância, não leva. Então, a gente vai ter, tipo, se velocidade maior que 60, e embaixo a gente vai ter a pergunta de novo. Se o carro não é uma ambulância, por exemplo. É basicamente uma bifurcação numa estrada. Então, pensa ali, ele vai ter a estrada, e aí tu vai ter a pergunta se, e aí se a resposta for uma, tu vai pra um lado, se for outra, tu vai pro outro. Mas agora que eu vi que eu acho que tá aparecendo aqui todo momento esse negócio aqui da Panvel. Ô, Panvel, patrocina nós aí. Tô tendo que usar isso daqui por quase 2 meses. Tem um monte de vídeo meu usando isso daqui. Patrocina nós. Já é tudo programador, velho, a gente toma remédio e tudo mais. Imagina, meu público aqui é, ó, galerinha do Rivotril.
Agora, e se o radar tivesse que analisar o trânsito de uma cidade como São Paulo? Todos os exemplos que a gente falou agora foram de estrutura de decisão para uma decisão. E se eu precisar analisar vários carros? Imagine escrever uma linha para cada um dos carros ali, para cada uma das coisinhas que acontece. Não tem como, ia ser impossível. E é para responder esse problema que a gente tem a estrutura de loops. Dentro da programação e da lógica de programação, ser capaz de repetir instruções é algo básico e crucial. E para resolver isso, a gente tem uma estrutura especial, que são os loops, ou os laços de repetição para o bom e velho português. Ou a instrução for e while. Mas a gente não vai entrar tanto nisso agora. Vamos pra pia da cozinha da sua casa no domingo. Lele, ó o pagodinho de fundo. E vai, e churrasquinho. Depois do almoço de família. A pia tá um caos, cheia de prato sujo e empilhado. E você é o responsável por lavar. Pra resolver esse problema, você entra em depressão, porque você odeia lavar louça, como todo mundo. Mas apesar de tudo isso, você vai pra frente da pia e começa a lavar. E você vai lavar a louça enquanto tiver louça suja na pia. Ó o enquanto aí. Se você lembrar, a nossa estruturazinha ele se chama for ou while. While em inglês é enquanto. Enquanto, ó lá, ó o link, tudo fazendo sentido. Essa frase, enquanto houver louça suja na pia, é a nossa estrutura de repetição em si. Sacou? Faltou voz. Sacou? Você vai lavar o primeiro item e vai verificar. Tem louça suja? Tem. Pega o item, lava o item. Tem louça suja? Tem. Pega o item, lava o item. Ó, tá vendo a estrutura aí, ó? Tá vendo a repetição acontecendo? E dentro dessa repetição a gente tem sempre uma pergunta, a gente tem um se, olha só, enquanto tiver louça suja, então, enquanto, se tiver louça suja, pega a louça suja, lava a louça suja, joga ali, pega a louça suja, lava a louça suja, pá, suja, pá. E aí quando você conseguiu lavar toda a louça, você vai olhar pra parte da louça suja e vai perguntar, tem louça suja? Não, não tem. Então, se não tem louça suja, eu parei aqui, completei meu trabalho. Nesse exemplo da pia, a nossa variável inicial seria a louça suja. Note que eu não coloquei essa variável em nenhuma das nossas formas de gelo, porque sendo várias louças, eu não teria como colocá-la em uma forminha só, que a gente tem vários itens. Colocar várias formas daria muito trabalho. Eu teria que saber de antemão quantas louças eu tinha na pia e adicionar uma variável para cada uma delas. Mas então como é que a gente resolve esse problema quando tem que colocar uma quantidade de itens em variáveis? Esse problema é resolvido por uma estrutura de dados, uma variável especial chamada de array. Eu vou te explicar usando uma caixinha de ovo. Quando a gente precisa guardar muita informação junto, a gente não usa um espacinho ali na nossa forminha de gelo. Porque imagina como é que seria, a gente teria que usar um espacinho para cada coisinha, ia precisar de muita forminha de gelo, ia ficar uma bagunça para encontrar. E para resolver isso, a gente utiliza uma estrutura chamada de vetores ou array. E a melhor maneira de explicar isso sem te deixar com tédio é utilizando uma caixinha de ovo. A caixinha de ovo é uma estrutura única, de plástico, mas possui vários compartimentos diferentes, e um do ladinho do outro. Cada compartimento pode guardar um item e todos eles estão debaixo de um único nome, a cartela da caixinha de ovo. Para acessar um ovo específico dentro da cartela, a gente não vai usar o nome individual, a gente vai usar a posição dele na fila. Eu sei que é um pouco contraproducente, porque lá atrás eu disse que as variáveis a gente não vai querer ficar utilizando para pegar as caixinhas, mas aqui vai fazer sentido. Em programação, a gente chama essa posição do ovo de índice. Então o que a gente vai guardar lá na nossa forminha de gelo é um array de caixa de ovo. E dentro dessa caixa de ovo, a gente vai referir a cada ovo com o seu índice. Vamos criar na minha forma de gelo a variável caixa de ovo. A caixa de ovo vai ser daquelas menor, de 6 espaços. Se eu quiser pegar o primeiro ovo dessa caixa, eu vou pedir a variável caixa de ovo na posição 0, apresentado dessa maneira. Aqui vem um pequeno detalhe que confunde muita gente, tá? Na programação, quando a gente tá falando da primeira posição de qualquer coisa, a gente começa pelo 0 e não pelo 1, beleza? Então, o primeiro compartimento da cartela, vamos fazer nessa ordem aqui, vai ser a posição de índice 0. O segundo, a posição de índice 1. O terceiro, a posição de índice 2 e assim sucessivamente. Agora, vamos imaginar aplicar esse conceito no nosso exemplo anterior. Vamos chamar o montante de louça suja de caixa de louça suja. Cada espaço dentro dessa caixa vai ter uma louça que estava suja. Agora a gente cria uma variável chamada louça suja. Vamos dizer que ela tem 10 posições com 10 louças sujas. Meu Deus, foi difícil de falar isso. E vamos pedir para o nosso looping ir de índice em índice verificando se tem louça suja. Nosso loop vai começar do índice 0 e vai até o índice 9, fazendo a ação de lavar cada uma. Até aqui tá de boa? Conseguiu pegar? Com isso você consegue entender que a nossa estrutura de looping pode utilizar essa variável de array para ir verificando cada uma das posições. Então o nosso looping vai ser ali while, caixa de louça suja, tiver louça suja, lava a louça suja. E a gente vai ficar loopando, verificando item por item, até a gente chegar no nosso último item e ver, ó,
passamos por todos, agora não vai ter mais louça suja, tá feito, lavamos a louça. Por cima, é isso, beleza? E aí agora você pode me perguntar, e se a sua tarefa for mais complexa? Por exemplo, se você precisar pegar um ovo na cartela de ovo, pegar o leite, misturar tudo pra esquentar no fogão pra fazer um bolo. Como que eu vou escrever todas essas instruções, sendo que elas são diferentes, elas pegam variáveis diferentes, de lugares diferentes, e aí eu vou ter que escrever essa receita toda vez que eu quiser fazer essa receita no código? E a resposta é não, porque na programação a gente vai ter uma coisinha chamada funções. E essas funções vão servir justamente para isso, pra gente poder utilizar as instruções várias vezes sem precisar escrever ou ditar elas todo momento. Pensa na função de uma cafeteira. Você precisa definir alguma coisa e ela vai te entregar um café passado. A cafeteira é uma máquina com um propósito fechado, simples, previsível e que sempre vai te entregar o mesmo resultado esperado. Alguém construiu ela uma vez, colocou a resistência, verificou qual o filtro que ela precisava, qual o tamanho do reservatório de água, qual a força da bomba de água necessária, empacotou tudo isso num produto e disponibilizou para que todo mundo pudesse usar. Para usar a cafeteira, você não precisa saber como calibrar a bomba d'água ou qual é a potência necessária para ligar a resistência. Você só precisa colocar café, água, apertar no botão e esperar o cafezinho sair. Trazendo isso para uma linguagem mais técnica, o café e a água seriam os nossos parâmetros para a função de fazer café. E a cafeteira é o nosso conjunto de instruções pré-definidos que alguém construiu, que a gente não precisa saber como é que funciona, o que a gente sabe é que vai entrar água e pó de café e vai sair um café quentinho e gostosinho. Os parâmetros aqui podem variar em quantidade, mas não em tipo. A gente vai sempre precisar colocar água e café. A gente pode colocar mais ou menos água, mais ou menos café. E isso vai mudar o resultado final. Mas o tipo do resultado final ainda vai ser o mesmo. Ainda vai ser café. O que pode ser que ele pode ser mais fraco, mais forte, pode ter mais quantidade de café, menos quantidade de café e por aí vai. No final, vai ser tudo café. Eu ouvi um amém? O grande trunfo da função na programação é a capacidade da gente poder definir conjunto de passos ali do nosso algoritmo para resolver um problema e não precisar definir ele toda vez que a gente precisar resolver aquele problema. A gente só precisa chamar essa função. Então, depois que eu estabeleci como fazer o café, como passar o café, eu não preciso ficar relembrando do passo a passo. Eu só vou lá, jogo água, café, na medida que eu quero, e eu vou ter o café no final do processo. Na programação, função é meio que o santo graal, assim, a gente vai ficar utilizando isso a todo momento para ficar reaproveitando o que a gente quer fazer. A gente define a função e utiliza a função. E depois de toda essa explicação teórica, que tal a gente olhar um pouquinho de código e tirar do mundo da abstração dessas coisas e ver um pouquinho rodando na prática? Fica tranquilo que você não vai precisar saber programar. Eu vou te mostrar e te explicar ele da maneira mais simples possível. Aí, ó, estamos aqui no nosso exemplozinho, calculadora.js, e vamos começar aqui com o nosso exemplo de variável. Então, vamos fazer algo bem simples. Eu vou definir aqui uma variável A e eu vou atribuir ela o valor de 5. E eu vou ter uma variável B, o valor de 5. Eu estou usando aqui JavaScript, não precisa se preocupar com a linguagem, nada demais, tá? Eu defini aqui os valores dessa variável e quando eu rodo o script, a gente tem ali o valor 5 retornado. Bom, se eu colocar aqui na variável B o valor 10 e pedir aqui para mostrar o valor 10, a gente vai ter o valor 10 aqui retornado. Bom, agora para a gente ver os operadores, imagina que a gente vai ter uma outra variável x, onde eu vou colocar o valor de A mais B. E aqui no meu console, eu vou colocar o valor de x para a gente ver o valor. No final, a gente vai ter o valor de 15. Aqui nós temos as variáveis e o nosso operador de soma. Mesma coisa acontece com subtração. Agora a gente tem aqui menos 5, que eu tô fazendo aqui 5 menos 10. A gente pode multiplicar, vai ter a mesma coisa, no caso 50, 5 vezes 10. Mesma coisa aqui com divisão, olha lá, 0,5 agora. Vamos deixar aqui na soma e vamos fazer a estrutura de if, a estrutura do C que a gente viu. If x maior que 10, eu vou mostrar lá no meu console que é maior lá ele. Aqui no meu console, a gente tem aqui é maior lá ele, porque a soma de A mais B vai dar 15, aqui é 15 é maior que 10, então é maior lá ele. E a gente vai ter também a estrutura do senão. Então, a gente, assim como a gente tem o if, a gente vai ter o else if. E aí no else if é menor lá ele. Então, se a gente colocar, por exemplo, 2, aqui a soma vai dar 7, a gente executa aqui e a gente tem é menor lá ele. E aqui a gente tem o nosso exemplo da louça suja. Então, imagina que aqui a gente tem o nosso array, nossa estrutura de array, onde a louça aqui está com true, porque ela está suja, né? E aqui a nossa primeira pergunta, a gente vai ver se a louça na posição 0 vai estar suja e vai verificar que tem louça suja. Se não tiver, a louça está limpa. E aqui embaixo a mesma coisa, a gente vai verificar se a louça suja está 0, se não tiver, a louça está limpa. E aqui no meio do caminho a gente tem uma estrutura de looping, onde a gente vai lavar cada uma, ou seja, cada uma cada uma das louças vai receber false porque ela vai ser limpa. E aqui no final a gente vai ter a louça limpa. Então se eu executar aqui, a louça que inicialmente estava suja e depois que a gente lavou, ela ficou limpa.
E aqui nós temos o nosso exemplo da cafeteira. Então eu criei uma função, passar café, a gente nem precisa saber o que ela faz direito. E aqui eu estou dizendo que eu vou passar 100 ml de água e 1 colher de café. Então quando eu executo esse nosso script, a gente tem um café balanceado, porque a nossa cafeteira está calibrada para que 1 colher para 100 ml seja um café balanceado. Então se eu passar aqui, por exemplo, 120, a gente vai ter um café fraco, porque a gente está passando mais água. E se eu passar menos água, por exemplo aqui 90, a gente vai ter um café forte, porque eu estou passando menos água. E com isso eu não preciso repetir ou criar de novo a minha função de café. Eu não preciso saber o que tem aqui dentro. Eu só preciso saber que o meu café, o jeito que ele vai sair. E eu posso chamar essa função de passar café várias vezes com diferentes parâmetros e eu vou ter tipos de café diferente. 90 ml café forte, café fraco, fraco e forte. E é para isso que serve uma função. No final das contas, povo, essa é a essência da lógica de programação. Variáveis, operadores, condicionais, loopings, funções, é isso que a gente usa no dia a dia. Você não precisa de código para começar a pensar como um programador. Você precisa só entender como organizar essas pecinhas na cabeça e como montar a resolução de um problema. Qualquer linguagem de programação que você for usar, aqui eu usei JavaScript, mas podia ser Python, podia ser Java, podia ser C. Não podia ser Java porque ninguém gosta de Java. Mas qualquer linguagem vai usar essa mesma base. Então, por mais que esse nosso mundo louco tá caminhando para a geração das IAs, onde a gente vai ter que pensar cada vez menos, essas bases são muito importantes. Mas aí você me conta, o que achou desses exemplos com metáforas? Conseguiu entender? Te ajudou um pouquinho? Eu sinceramente espero que sim. Então se eu te ajudei de alguma forma, esmaga o botão no like aí, deixa sua inscrição no canal porque tá vindo muito mais vídeo, tanto didático quanto explicativo da parte de programação e da parte de QA, que é o meu foco. Muito obrigado, um forte abraço, valeu, falou! Fui!